Vamos começar. O que vai ser hoje? Esse vai ser o primeiro vídeo realmente aqui do canal de livros e castigos. O que vamos fazer hoje? Eu separei aqui todos os livros que eu comprei e adquiri numa época que eu tava meio doida com o negócio de leitura. Foi mais ou menos uns 7 anos atrás. Só que se eu li uns 3 livros dessa pilha aqui, foi muito. Porque na época eu estava lendo mais quadrinhos do que livros. E aí a gente pode vir falar sobre quadrinhos aqui também. Os livros todos separados aqui. A ideia é, eu vou mostrar pra vocês todos esses livros que eu adquiri e acabei não lendo nenhum. Pra falar que eu não li nenhum, tem 2 dessa pilha que eu li. Enfim, fora os outros livros que ficaram com a minha irmã quando eu me mudei pra cá. Tá, então, primeiramente, enfim, eu tenho esse box aqui de horror, que eu comprei na Amazon, foi bem numa época de promoção, se não me engano foi numa Black, quando eu comprei. E junto com ele eu comprei muitos outros livros. Lembro que baita de uma caixa de livro, li nenhum, mas conheço todas as histórias. Aqui, vamos abrir aqui pra vocês verem. São livros pockets, então são livros para serem utilizados para leitura de viagem, porque eu nunca abri para ler nenhum deles. Então, ele tem o Drácula, do Bram Stoker, que aliás eu assisti Nosferatu recentemente. Que filme, várias coisas para falar sobre. Aí eu tenho A Tumba e Outras Histórias, do H.P. Lovecraft, que são alguns contos que vem nesse box. Aí tenho Contos de Fantasmas, de Daniel Defoe. Esse aqui eu já não conheço. Aí a gente tem o clássico Frankenstein, da Mary. E O Médico e o Monstro, Stevenson. Eu nunca sei falar o nome dessas pessoas. Eu acho o box muito bonitinho. Cabeça. Que ele é assim, ó. Mas enfim, foi o box de horror. Eu gosto muito de terror, então a gente vai ter muitas coisas de terror por aqui. Tá? Outro livro que eu tenho é O Retrato de Dorian Gray. Eu conheço a história, já assisti alguns filmes inspirados, mas nunca li o livro. Este livro eu ganhei quando eu era instrutora numa empresa, eu trabalhava como instrutora, eu ganhei de uma das pessoas que eu instruía, que é este livro aqui do Nietzsche. E eu ainda nunca tive tempo para ler ele, ele acabou me dando esse livro aqui. Este aqui é um que eu comprei, Onde a Lua Não Está, que foi uma indicação na época, quando eu comprei, do Geek Freak. Nunca vou esquecer. Aí eu tenho Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman. Também dizem que é muito bom. O Alienista, do Machado de Assis. Esse aqui eu li ano passado, mas talvez eu releia, porque eu tava numa época meio dissociando bastante, eu tenho dissociação. Então, foi bem difícil de assimilar a leitura. Então, provavelmente eu releia esse ano. Fahrenheit 451. Também. Eu acho essa capa aqui lindíssima, tá? Vou ser sincera que eu comprei pela capa. Tem o clássico do terror, Misery, do Stephen King. Stephen King é o meu autor favorito, eu já li outras obras dele. Eu já tentei ler algumas vezes, ó, eu tô na metade dele, aliás, mas talvez eu recomece a leitura agora que tá tudo organizado, a minha cabeça tá mais tranquila, questões de saúde mental. Eu me perdi muito, então eu li muito no automático o começo desse livro, então eu não lembro de, tipo, metade do que eu li, então eu tenho que voltar a ler. Tenho O Piano Vermelho, que também dizem que é muito bom esse livro, que é do mesmo autor daquele da casa ali, que é o Josh Malerman. E quando eu ler eu venho aqui fazer um videozinho pra vocês. Eu tenho um livro que eu comprei por causa de uma série, que é Mindhunter.
Eu comprei por causa da série da Netflix, que cancelaram, que tristeza. E tenho que ler também. Este aqui foi um livro, eu tava no ensino médio e ao mesmo tempo fazia cursinho numa cidade vizinha. E na época eu estava fascinada por Percy Jackson. E eu acabei comprando esse livro na livraria aleatoriamente. Então ele é o livro 4 dos livros dessa saga aqui, e na época era bem quando eu tinha iniciado leitura de sagas, eu não entendia muito bem como é que funcionava isso. E eu acabei comprando, por causa que era o mesmo autor de Percy Jackson e tal, e no final eu descobri que eu precisava dos outros livros para poder continuar a história. Eu ganhei esse livro do escritor, foi numa época que eu estava mais ativamente lendo, só que como eu disse, eu lia muito mais quadrinhos do que livros. Fiz conteúdo por uma época sobre quadrinhos num canal que eu tinha, que se chamava Guerreiros Nerds. Ignorem o nome, por favor. Juro que hoje eu sou uma pessoa mudada, eu sou diferente. Por que tá em inglês? Ah tá em português, é só o título que tá em inglês. Eu falei, eu não sei ler inglês, vou ter que estar aprendendo, né? Aí já... Esse aqui eu comprei por causa do Geek Freak também. Esse livro. Eu não lembro da resenha, mas eu lembro que a gente tinha falado muito bem. Klein. Esse aqui eu também comprei por causa do Geek Freak. Como vocês podem ver, era um dos meus canais favoritos dele, mas muitos dos livros que eu comprei foi por influência dele. Tudo que eu parei. Queria conhecê-los, eu também queria comprar o livro, que é Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota. Esse aqui eu li, é o livro do Meteoro Brasil, né, do Álvaro e da Ana. Então eu conheci eles pessoalmente, tenho fotinho com eles e tal. Que aconteceu não mostrar e tudo mais. Mas esse aqui eu li, mas eu penso em reler, porque eu acho que hoje ele pode trazer coisinhas a mais do que na época. Outro livro que eu tenho que eu nunca li é O Boneco de Neve. Eu sei que saiu um filme, se não me engano é desse livro que saiu o filme. Eu tô pensando em ver o filme antes de ler o livro, e aí, porque eu gosto muito dessa pegada. Então, tipo, quando eu sei que tem algum filme de um livro, eu gosto de ver o filme antes de ler o livro, porque na hora de ver o filme, eu não vou criar expectativas do livro que eu já li. Então, eu tento fazer dessa forma, nem todos funcionam, mas geralmente funciona. Tipo, aí, outro livro, que assim, quando eu comprei, foi a coisa mais feliz da minha vida, e eu já li também, é Darwin Sem Frescura, do Pirula. Aliás, um beijo pro Pirula, que tá se recuperando do AVC que ele teve recentemente e está muito, muito, muito bem. Então, fico muito feliz. E, cara, esse livro, ele é feito com tanto esmero, na Rua dos Bobos número 0. Galera, olha isso aqui. Eu amo esse livro. Infelizmente, na época, eu criei aquela versão que era pra ajudar eles no começo, que vinha com autógrafo, se não me engano. Eu comprei depois na Amazon, então veio sem autógrafo, mas quem sabe um dia eu não encontre, né, esses dois grandes autores, o Pirula ou o Reinaldo, e não faça eles assinarem o livro. Foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e assim, ruim, mas eu esperava mais. Tenho livros de uma autora que é a minha paixão. Muitos dos livros que eu li dela eu não tenho físico, porque eu li na biblioteca da minha cidade, na biblioteca do colégio que eu estudava. Que na adolescência eu era uma leitora bem ativa. Só que eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para comprar livro. Então eu pegava muitos livros na biblioteca ou do colégio ou na biblioteca municipal da cidade. Bem ali no finalzinho do ensino médio. Foi a minha mãe, na verdade, que comprou pra mim, porque eu pedi pra ela, que era no livro da Avon. Sabe aqueles, antigamente, a gente comprava coisas por livrinho? Ele vinha 3 livros, e eu lembro que uma época eu tava lendo um deles, que eu acho que era Assassinato no Trem, e tal, e eu tava lendo, então eu tava carregando ele no braço. E aí eu fui comprar um negócio, eu esqueci o livro na prateleira, nunca mais encontrei. Mesmo sendo cidade pequena, nunca tive coragem de ir lá perguntar: vocês acharam meu livro e tal? Então eu tenho o Caio Pano e o Natal de Poirot,
que são o terceiro livro também era uma história do Hercule Poirot, os maiores detetives de todos os tempos. Todos nós sabemos disso. Tenho também esse aqui. Se eu estou sabendo ler esse título aqui, tá estranho pra mim, a escrita, e eu sou meio... É isso mesmo. Matadouro 5 de Kurt, mas a capa dele é linda, é uma capa dura. Na época eu comprei indicado por um booktuber também, e eu não lembro se foi pelo Geek Freak, mas talvez tenha sido. E vai entrar pra lista de leituras. Eu comprei na Amazon muitos anos depois, porque eu já era muito fã da Agatha. O Assassinato de Roger Lloyd, que eu não sei ler os nomes. Cara, essas capas aqui são lindíssimas. É uma que é uma coleção completa, então eu não consigo comprar os outros, e se não me engano são só esses dois. Acho que tem um terceiro, mas deve estar na casa da minha irmã, porque eu deixei uns livros com ela sem querer. Este aqui é um terror brasileiro, que é o Uivo da Górgona. Eu conheci o escritor do livro porque foi numa feira de literatura que teve aqui em Curitiba há muitos anos atrás, que eu acabei comprando. Esse aqui eu li, ele completo, mas eu penso em reler ele porque foi uma experiência muito boa. É uma leitura, assim, muito agradável, gosto muito desse livro. Se vocês encontrarem algum lugar para comprar, eu recomendo. Se eu achar link em algum lugar, recomendo também. Vamos valorizar a nossa literatura nacional, por favor, principalmente terror, fantasia. A gente sabe como é que é. Este é um outro livro brasileiro também, que eu também comprei na feira, conheci o autor do livro também, que é A Liga dos Artesões. Esse é o 1, se não me engano é uma trilogia, eu tenho que comprar os outros, e olha, ele é lindo, lindo, lindo. Esse eu li até a metade, eu não consegui ler ele completo, mas ele basicamente conta a história de anões e seres místicos que vivem em Curitiba. Finalizei esse livro, mas um dia, quem sabe, né? E aí eu tenho o Conto de Aia, que também é outro livro que eu comecei a ler, ó, como vocês podem ver, mas aí eu tenho outros 3 box, igual aquele de terror que eu comprei. Eu tenho um do Edgar Allan Poe, que ele vem esses 3 livros aqui. Opa! Ele vem O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias, O Corvo e Outras Histórias, esse conto é um dos meus contos favoritos, O Corvo, O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias. Então, aí eu tenho um box do H.P. Lovecraft. Ele vem os seguintes livros: O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Não sei se vai ficar bom pra vocês verem. A Cor que Caiu do Céu e Sussurros na Escuridão. Eu gosto muito de terror, eu não posso negar que das minhas entradas pro terror foi o Stephen King, numa questão mais popular, digamos assim. E o H.P. Lovecraft também foi um deles. A gente sabe todas as ressalvas que a gente tem, né? E aí a gente cai naquele limbo de, tanto com ele, quanto com Edgar Allan Poe e outros escritores por aí, de separar o joio do trigo, separar o autor da obra, mas eles já estão lá. Então fica mais fácil de separar. E ela tem o box do Sherlock Holmes, que foi uma indicação de um amigo lá da minha cidade, que ele gostava, acho que ele gosta até hoje muito de Sherlock, e ele falou, compra lá os livros do Sherlock, lê, você nunca leu, pô? Só assistiu os filmes? Então eu tenho O Cão dos Baskerville, não sei ler, mas essa capa é linda, as capas são muito bonitas, tá? Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro. As capas, ó, lindíssimo. Como esses dos box são mais pequeninicos, talvez sejam livros que eu leia, que eu comece o ano com leitura. Essa aqui é uma relíquia, ele eu já li, já assisti os filmes 1 milhão de vezes, uma loucura. Que é o box do Senhor dos Anéis, esse box. E os livros aqui do box eu nunca abri para ler, porque eu tenho uma dó de estragar eles, mas eu tenho um bem antigo aqui,
que foi nele que eu li a primeira vez A Idade do Anel. As capas são lindas. As Duas Torres, ó, atrás. O Retorno do Rei. Ai, esses livros são tão lindos. Olha isso, gente. Nossa, eles têm cheiro de novo até hoje, porque eu nunca futuquei neles, nunca mexi. É, gente, eu sou meio... Todos os livros que eu tenho, a maioria, como vocês puderam ver, não li nenhum, mas eu vou separar os 12 livros desta pilha para ler em 2026. Eu vou tentar ler pelo menos um livro por mês. Se acontecer eu conseguir ler mais do que um por mês, provavelmente vai ser alguma escolha que eu vou fazer do meu Kindle, o livro a mais do mês que eu vou ler. Esse canal para falar de literatura e tal, porque eu quero voltar a ler, é uma coisa que sempre me acalmou. Eu perdi o costume nos últimos anos, era uma coisa que eu fazia muito ali na minha infância, adolescência, eu sempre li muito, até alguns acontecimentos da minha vida que foi meio que paralisando essa leitura na minha vida. E hoje que realmente eu preciso também voltar com algo que me faça bem, que me faça não, ó, foi o que eu escolhi. Eu pensei em fazer algum trabalho manual, tipo biscuit ou alguma coisa assim. Quem saiba, seja um hobby à parte, mas vou partir para leitura porque eu consigo expandir a minha imaginação também. Aí eu não faço a mínima ideia se o áudio desse vídeo ficou bom, porque é a primeira vez que eu tô gravando com a câmera desse celular. Enfim.